Show de bola, a gente está começando mais um podcast e hoje, fala um pouquinho aí, só pra gente ouvir essa voz. E aí, Gustavo Berton? Tô com a voz um pouco rouca, acabei de acordar, né? Tá cedo. Essa voz abafada, tá cedo hoje, já estamos gravando cedo. Eu não tô acostumado a acordar tão cedo assim pra gravar. Que horas você acorda? Não, eu acordo umas 8 e tal, 9 horas. Mas não grava. Mas pra gravar, às vezes, só umas 11, agora tá mais cedo. Vocês estão reconhecendo essa voz? Quem tá vendo no vídeo tá vendo também. Bolívia Zica, show de bola, prazer, prazer é ter mesmo. você aqui. É nóis. Cara, que história é essa de humor, jornalismo? Como é que casa isso? Como é que você teve essas ideias? Conta um pouco pra nós aí. Então, na verdade, assim, o humor, eu só comecei a trabalhar um pouco com humor lá no CQC, que eu fui produtor do CQC 3 anos. E aí, como a gente era produtor de conteúdo, a gente também tinha que ajudar nas pautas. Então tinha as piadinhas e as pautas, tudo a gente tinha que pensar junto com o pessoal, né? A gente levava um roteiro, até, por exemplo, os apresentadores já com algumas perguntinhas feitas, né? Então isso desenvolveu muito essa parte do humor. Mas eu sempre trabalhei com criação. Eu sou jornalista, mas já trabalhei também de redator publicitário, então tinha que ter ideia o tempo todo. Então, basicamente, trabalho de criação. A parte do humor foi do CQC, depois eu fui com o Felipe Pedroli lá pra Band, que a gente tentou fazer uma parada já com uma pegada mais assim, que foi o Deolé. E depois... Eu tava lá essa época, no Deolé, já tava na Band também. Pois é, então, e... Depois ainda voltei pra uma agência e aí eu fui lá pro Desimpedidos. E aí, claro que todas essas experiências, tanto no jornalismo, né? Porque eu comecei na Gazeta Esportiva Jornal, estagiário e tal. Então eu trabalhei com futebol um tempo considerável. E junto com a parte de criação, de ideias e o humor, então meio que juntou tudo aí dos Desimpedidos. Eu sempre falo o seguinte, cara, a galera me pergunta, dá pra fazer humor, dá pra fazer jornalismo, dá pra misturar? O que eu sempre digo, eu quero saber se você concorda comigo. Desde que seja algo natural, eu acho que vale muito a pena você misturar. Mas não pode ficar algo forçado. Eu, Gustavo Berton, vou fazer humor no jornalismo porque com o Bolívia dá certo, com a galera do Desimpedidos dá certo, com a galera do Deolé dava certo, com a galera... E aí vai ficar forçado, não é o meu estilo. Se o cara já tem essa veia, já como você falou, já escreveu, já participou de um programa, de outro, já sabe como é que faz, fica algo natural, eu acho que fica algo menos forçado e mais verdadeiro. Não sei se você concorda comigo. Claro, porque assim, de repente, se acontece uma parada que tem uma fórmula de sucesso, a tendência é que mais pessoas queiram fazer, só que aí não fica uma coisa genuína, né? Fica uma coisa meio forçada às vezes, né? Então acho que todo mundo aí tem que aproveitar qual que é o seu dom, qual que é a sua veia, qual que é o seu tesão, o que você gosta de fazer e sabe fazer bem, né? E ir nessa aí, e acreditar. E te dá tesão, tá na tua veia essa aí também? Cara, eu sempre fui um cara que fica brincando, tirando os outros, praticando aquele bullying, não bullying, mas sabe, de zoando os amigos, fazendo piadinha, dando apelido. Então isso tem um traço do meu perfil já que é assim. Mas eu gosto de falar de futebol e não é exatamente como comediante, que eu não me considero comediante, eu só acho que dá espaço para esse tipo de... A máscara dá mais uma cara de cômico e tal, só que eu acho que o conteúdo não chega a ter tanto humor. Entendi. Assim, é uma coisa... Tem ironia. Descontraída. É descontraído, tem ironia, tem zoeira, tem não sei o quê. Às vezes uma coisa mais ácida, assim. Claro que tem o uso do humor, mas não é o ponto central. Entendi. Né? Eu acho que é falar de futebol de uma maneira mais leve, mais de boteco e sem aquela coisa de jornalista e jogador com aquele respeito mútuo, de uma formalidade e tal. Esse é o principal foco. Show de bola. E, cara, essa transição que você fez, você falou, você trabalhou já em redação de jornalismo, trabalhou um pouco com publicidade, e essa transição para a internet, que adaptação o cara tem que fazer para conseguir ter um sucesso na internet, para conseguir, de repente, ter um canal, não, de repente, um canal como o Desimpedidos, mas um canal na internet que fale de futebol. Então, como é que é essa transição? Então, na minha carreira eu tive várias vezes fazer essas transições, essas mudanças bruscas, né? Porque, por exemplo, você faz jornalismo, você começa a ser redator publicitário, é um rolê totalmente diferente, né? Você tem que entender como que funciona uma agência, os processos e tal. O seu processo criativo vai por outro lado, você tem que desenvolver outro tipo de método para chegar nas ideias e tal. Aí depois eu fui pra TV, o CQC, que também é uma parada diferente que eu nunca tinha feito, né? E eu gostei bastante de fazer TV.
E aí depois, internet. E naquela época a internet ainda era só mato. Assim, né? Nesse tipo, não existia um canal de futebol. Hoje em dia existe um monte. Não existia um canal assim de futebol, né? Então, assim, a gente teve que aprender na marra, fazendo, testando, vendo o que funciona, o que não funciona. Então, a gente, no começo, é uma parada mais experimental, para você sentir, porque na internet, qual que é a grande coisa, né? Você ter um retorno imediato ali. Então, as pessoas comentam, as pessoas gostam, não gostam, dão like, dislike, e dão opinião ali nos comentários. Então, você já tem um feedback instantâneo, e é isso que vai te direcionando para você ir acertando mais. Né? Então acho que hoje em dia o pessoal tem muito mais referências de canais legais, a quantidade e a qualidade de canais para desenvolver a sua própria ideia, né? Eu acho que... E se você pudesse dar um conselho hoje para quem quer montar um canal, de repente não um canal, como eu falei, assim, o cara pode até querer um canal como o Desimpedidos, mas quer um canal de futebol, quer falar de esporte, quer falar dos times, ou quer falar só de um time. Você acha que esse teste é importante? O cara ir testando e fazendo e achando, encontrando audiência, qual é o caminho? Sim, então, eu acho que o primeiro é você ter alguma ideia mais original. Eu acho que a primeira qualidade, assim, que eu acho que é um programa, tem que ser uma parada original. Porque se for mais do mesmo, mais igual vários outros, eu acho que você tem menos chance de ganhar um destaque. Então, de repente, você fala, como eu posso fazer uma parada falando de futebol, só que diferente do que já tem aí? Eu acho que é o primeiro caminho que eu iria, né? Pra, exatamente como tem muito hoje, para ser uma parada que se destaque, né? E depois, assim, o YouTube tem várias regras, na verdade, assim, que vão mudando os algoritmos, então eles têm sugestões para o seu vídeo performar melhor ou pior. Só que eu acho que isso já é um passo depois, né? Quando o canal já tiver um tamanho e tudo mais. Agora, para você começar, eu acho que a ideia é sempre a principal coisa de tudo. Eu acho que é a ideia, entendeu? Depois é aprimorar formato. E aí sim, você vai soltando o vídeo, vendo como é que tá. Se não tá, você tenta por outro caminho, por aí. Porque eu vejo muita gente, cara, querendo começar, querendo fazer, querendo experimentar canal e às vezes fica perdido. Por onde que eu vou começar, né? Eu sempre falo assim, cara, joga no ar, testa. Tem gente, eu conheço gente no Rio Grande do Sul que segmenta muito o que vai falar, quer dizer, não tenta abraçar o mundo, não tenta falar de futebol europeu, brasileiro, seleção brasileira, futebol feminino, acha um determinado assunto e foca nele. E tem muita gente, por exemplo, em Porto Alegre eu conheço um cara que fala só de Grêmio e sustenta a família dele falando só do Grêmio. Sim. Um outro fala só de Inter e Grêmio, ele chega pra mim e fala assim, cara, eu nem falo sobre futebol. Eu falo sobre Inter e Grêmio. Se o Flamengo for campeão da Libertadores, para ele não interessa. Sim. Ele fala de Inter e Grêmio. Essa segmentação é um caminho também? E a linguagem da internet, ela é diferente da TV? Como é que vocês adaptaram isso também? A linguagem é totalmente diferente da TV, não existe nenhuma preocupação assim, ainda mais naquele tempo do YouTube. Hoje o YouTube tem vários tipos de censura e tal, coisas que né, não rolam, mas naquela época era a liberdade total. Então, assim, isso já... Só o fato de pessoas falando de futebol de um jeito mais informal e descontraído e até aloprado, muitas vezes, isso já era um diferencial na época. Então, a segmentação, ela é uma das maneiras de você chegar a um destaque. É uma das maneiras. Você escolhe um nicho e a esse nicho não vai ter tanta opção assim exclusiva sobre isso. Então você automaticamente chega nesse cara. A chance de ser o destaque ali é muito grande porque é um público que se reduz cada vez mais. Vai subnichando, a chance de ser um destaque é muito maior. E apesar de ser um tema, né, por exemplo, tem muito gremista e muito colorado. Então, assim, é uma parada que tem público. Só que, assim, o canal só disso não é tanto assim que tem, né? Então, assim, esse é um dos caminhos. Agora, se você tiver uma ideia, um vídeo que você fizer com uma puta ideia legal estourar, depois é o outro caminho. Quer dizer, existem vários, né? Mas a segmentação é um deles. Você fala muito assim, lá atrás quando a gente começou, Você chegou no Desimpedidos mais ou menos no início, estava caminhando? Com 6 meses. 6 meses de canal. 6 meses de que o canal estava no ar. Então... E a audiência dali como é que era? Porque a galera pensa assim, hoje é um canal de sucesso. A galera pensa, não, vou fazer um canal, vai ser que nem o Desimpedidos e eu vou ter 1 milhão de inscritos. Como é que é no início? Então, o Desimpedidos só nasceu desse jeito e pôde se sustentar no começo porque tinha investidores
para acreditar no projeto, para montar esse projeto, para ter essa estrutura de estúdio, para ter uma casa, para pagar salário de muita gente assim que eu digo, porque tem gente que faz canal sozinha, né? O pessoal que vai lá, faz o vídeo dele sozinho, edita e bota no ar e, pô, tem 15, 20 milhões. Tem um monte aí que a gente conhece, esses youtubers foda. E os menores também. Mas nesse caso foi uma coisa estruturada, né? E até começar a ter, acho que o primeiro anúncio, começar a ter esse retorno de patrocínio e tal, acho que foram 2 anos. Então, assim... Com investimento. Com investidores acreditando e botando o dinheiro ali para a parada funcionar até começar a dar retorno, né? Então a linguagem nessa época era experimental. Então quando eu cheguei, a gente tinha a missão exatamente de definir um DNA, um caminho. Só que é bem diferente de hoje, que o YouTube é praticamente um canal de televisão, né? Que tem programação todo dia e tal. A gente era vídeos virais, na época era aquela coisa de fazer um vídeo que podia ser de 30 segundos, só que tivesse muita visualização. Então a gente tinha ideias aleatórias, entendeu? A gente fazia, um vídeo álbum da Copa do Mundo, a gente fazia outro vídeo, não sei o que, não tinha programas, né? Isso a gente foi desenvolvendo depois. Então o primeiro caminho foi conquistar o público, saber que existe esse canal com coisas legais, que, porra, o cara viu o vídeo, compartilhou com o amigo, naquela época funcionava assim. E o cara falou, pô, esse canal deve ser da hora, ele se inscrevia. Isso foi crescendo. E quando teve a Copa de 2014, é que o Desimpedidos quintuplicou, que era época muito de meme, então tinha muito meme e a gente ganhou muitos inscritos, 5 vezes mais inscritos. Nossa. E aí, cara, chegar lá é uma coisa, manter é outra completamente diferente. Dá muito trabalho? Dá muito trabalho porque você já fez muita coisa. Então, assim, você não pode ficar repetindo fórmula há muito tempo. Você tem que ter ideias novas. Você tem que ser tão bom quanto você já foi. O programa tem que ser tão legal quanto já foi. E o canal, naturalmente, vai sofrendo suas transformações, né? Vai mudando um pouco. Então, diversificando, né? Hoje o Desimpedidos tem coisas para um público um pouco mais velho, para um público um pouco mais novo, para um público que quer ver desafio, para um público que quer ver entrevista. Tem vídeo todo dia. Tem vídeo todo dia, às vezes mais de um. Caramba. Então, assim, é um desafio a gente tentar sempre renovar. E a gente continua botando programa novo para ver se rola, se não rola, tal. É um desafio, é difícil. Você falou, é jornalista, trabalhou muito tempo como jornalista e hoje você está na internet. Eu falo muito para a rapaziada não esperar, Gustavo, eu quero ser jornalista, quero trabalhar, quero entrevistar o Cristiano Ronaldo, quero entrevistar o Messi, quero estar lá com os caras, mas a Band não me contrata, a ESPN não me dá uma chance, a Fox não me olha, a Globo não me quer. Você é um exemplo que você já teve em emissoras, hoje você está na internet. Tudo bem que você está num canal, está estruturado e tal e tal. Mas o que você diria para essa rapaziada que hoje tem um mundo na internet para explorar, um YouTube, um Instagram, um Facebook e tal, e está esperando cair do céu uma chance de uma grande empresa, de uma grande emissora, digamos assim? Então, o que eu vejo de diferença da nossa de geração para essa geração de molecada agora é que essa parada da internet também trouxe a possibilidade de uma independência, de um sucesso muito rápido, né? Se você faz um canal, aí tem um monte de gente que fez esse canal, deu super certo, o cara com 20 e poucos anos, ele já tem uma projeção, já tem um lugar, já tem, né, ganha dinheiro, enfim. E às vezes a molecada de hoje acha que tem que pular etapa, né? E aí fica frustrada se isso não acontece tão rápido, né? E eu, pra chegar agora a fazer uma coisa que assim, você conheceu, eu já gostava muito, que tinha mais a minha cara mesmo, pô, já trabalhei em muito lugar que não tinha nada a ver no começo, ganhando nada. Que lugar? Fala pra gente. Eu já trabalhei, conta um pouquinho da história aí. Eu já trabalhei em uma revista de esportes com bike, que tinha triatlo, mountain bike, BMX, coisa que não tem nada a ver comigo, né? E depois eu trabalhei numa revista infantil, Olha só, que era textinhos para crianças, assim, 2 parágrafos, assim, coisa assim. Eu já trabalhei como revisor. Então. Então, pois eu já trabalhei assim, coisas que não. E principalmente ganhando muito pouco, né? Ganhando muito pouco mesmo, assim. Então, assim. Às vezes você sentia, você fala, porra, eu sou mal aproveitado, né? Às vezes a pessoa pensa, porra, eu sou bom pra caralho, eu sou um cara legal, eu tenho ideias, eu tenho vontade de trabalhar, eu sou criativo, ou eu sou bom no que eu faço.
mas as pessoas não percebem, mas, porra, é foda. Tem gente que tem a sorte de conquistar um espaço rápido, mas, assim, às vezes é difícil, né? Então, tem que aprender a roer o osso também, entendeu? Saber que... E não ter medo de experimentar, pra mim, acho que é a principal coisa que eu sempre falo, porque... às vezes a pessoa tá por exemplo, tá fazendo uma parada, eu sou jornalista. De repente aparece uma coisa que você vai pensar, pô, eu não vou deixar isso aqui que eu já comecei pra me explorar em uma área nova da comunicação que eu não manjo nada. Como se fosse começar do zero, tudo de novo. E não é começar do zero, não é voltar, é você agregar conhecimento, né? Então eu acho que qualquer experiência que você tiver na hora a fim de fazer, não tenha medo de fazer. Não tenha medo de errar, por exemplo, eu fiz isso aqui, não deu certo, então eu perdi todo esse tempo. Você não perdeu esse tempo, você ganhou esse tempo. Porque mesmo da outra profissão que você for ter, isso aí vai ser o seu diferencial. Então acho que muitas coisas que eu peguei de outras áreas da comunicação me fizeram ser o profissional que eu sou hoje. Que eu me considero mais completo, com uma visão, por exemplo, chega alguma coisa do comercial aqui, eu sou mais assertivo nas ideias, porque eu já sei que eu trabalhei com publicidade, então eu já sei mais ou menos como funciona a cabeça das marcas, de cliente, tanto no texto quanto na foto, sabe essas coisas? Só um exemplo de como pra molecada não ter medo de provar, de se jogar, porque eu acho que isso não é perda de tempo, muito pelo contrário. A galera fala assim, mas a internet abriu agora aí para possibilidade, todo mundo pode ser jornalista, no caso, e pode mesmo, que a profissão não exige diploma, enfim. Você vê isso como algo positivo ou algo negativo, ou vai sobrar só os bons, todo mundo tenta, mas o público vai segmentar quem é bom, quem é ruim? Qual é a sua visão sobre esse boom dessa comunicação que a gente teve na internet? Eu acho que é um pouco inevitável, porque com a internet, muita gente que tem disposição e que tem vontade vai atrás das coisas e aprende na marra sozinho. Isso pode ser bom e ruim, né? Isso pode ser ruim porque às vezes a pessoa acha que não fazer faculdade, não fazer escola também não vai deixar de ganhar nada. E na verdade, né? É importante estudar para sua vida inteira, né? Agora, também é importante, às vezes até o moleque que não tem acesso, o pessoal que é mais humilde, o pessoal que não tem tanta chance de fazer a faculdade particular. De repente o cara aprende no tutorial do YouTube e vai pra vida e trampa, e é um puta profissional. Verdade. Então depende muito da força de vontade também, né? E a parada do diploma, nunca me pediram meu diploma de jornalista. Nem pra mim. Então assim, nunca falaram assim no trabalho, você é jornalista, então traz seu diploma, né? Não, nem pra mim. Nunca. Tá lá guardado. Então, você sabe aonde? Eu não sei onde é que tá o meu, não. Eu sei aonde, porque é numa pastinha que eu deixo todos, sabe assim, mas assim, eu era muito moleque quando entrei na faculdade de jornalismo, eu entrei com 17 anos. Então, hoje eu penso que se fosse hoje em dia, se eu tivesse sido um pouco mais maduro, eu teria aproveitado melhor as aulas. Umas aulas, você fala, aula de sociologia, aula de... Na escola também eu penso, nossa, quanta coisa interessante que na época eu não estava prestando atenção, que hoje em dia achar um tesão tá na aula ouvindo essas coisas, entendeu? Por isso que a gente tem um processo de maturidade e tal, né? Pois é. Você tocou num ponto legal, não ter esse medo de errar, experimentar e tal. Você acha que tá por aí mesmo o sucesso hoje da internet? Experimentar cada vez mais, ver o que dá certo? Eu acho, cara, que esse é um caminho tanto pra vida profissional do cara. Lógico que também não é pra ficar metralhadora aleatória, né? Tô afim de fazer ser Uber, vou ser Uber por uma semana. Agora eu trampar no Mac, agora eu vou ser repórter. Não dá, calma. Mas assim, eu acho que quando tem uma parada que tá te dando vontade de ir, só que você tá só com medinho de tá deixando alguma história pra trás, é essa hora que eu acho que não tem que ter medo, né? E na internet também. A internet, cara, te dá retorno na hora, como eu falei aqui. A internet é pra você experimentar. A internet é feita... se tem uma parada legal, é essa, do retorno imediato. De você saber exatamente o que... E daí você vai ganhando o que seu vídeo... Por que seu vídeo não foi? Aí tem como você ver lá a hora que dá retenção, a hora que a galera sai do vídeo. Aí você começa a fazer as relações. Porra, se sai do vídeo nessa hora, é porque alguma coisa aqui não interessa. Não interessou. Então, assim, você começa se quiser ser um estudioso, tem o pessoal aqui do Desimpedidos que faz esse trabalho, lógico, claro, né? Claro.
Não sou eu que faço, porque eu não tenho muita paciência para números gráficos. Eu sou ogro nessa coisa toda. Já tentei trabalhar com Facebook Ads, Google Ads, eu sou completamente ogro nisso. Então, eu sou totalmente humano. Você bota uma planilha de Excel na minha frente, meu Deus do céu, nem somar duas paradas. Teus amigos fazem, sabe aquelas contas que você vai viajar, que o pessoal faz a conta para depois dividir da viagem? Me manda uma planilha de coisa, eu falo, não, pelo amor de Deus, não me fode, que eu não sei nem abrir essa porra. Cara, eu sou exatamente assim. Eu volto sempre devendo dinheiro. Só me fala quanto que eu tô devendo, é que eu deposito. Vou nem abrir essa planilha aqui. Mas esse negócio de dinheiro é uma coisa interessante também. Você falou assim, trabalhei em vários lugares pequenos e ganhando pouco. A galera acha que vai começar amanhã no jornalismo e a minha pergunta que me fazem, quanto é que ganha um jornalista? Eu falo, claro, depende. Eu conheço cara que ganha 3 mil, 5 mil e eu conheço cara que ganha 500 mil. Né? Conheço. Agora, você vai de cara montar um canal, começar a trabalhar na Band, na Fox e ganhar 100 mil de cara? É possível, porém improvável. A tendência é que você tenha um caminho até você chegar no seu objetivo. E você tem que saber que você é moleque. Eu não ganhava isso também porque eu era moleque. Então, assim, não Meu primeiro estágio foi voluntário. Não ganhava nada. Eu também. Como foi na Gazeta, eu ganhava a isenção da mensalidade da faculdade. Olha aí. Eu estava conversando com o Chico Garcia esses dias, comentarista da Band, que o primeiro emprego dele na LBV, o salário era um saquinho de ficha. Pode crer. E a galera acha que vai chegar, começar a ganhar 10, 15, 20 mil, e às vezes para. Porque, eu ouvi que o jornalismo não paga bem. Eu ouvi que... De quem que você ouviu? Esse profissional, ele tá se empenhando para ele ganhar bem? Eu não sei, eu vejo mais ou menos por aí essa questão também de salário, de dinheiro. Não, eu acho que no geralzão da massa de que gente que começa, o jornalismo realmente não paga bem. Eu não acho que é uma profissão que se paga bem, assim. É até uma piada recorrente, né, entre jornalista, de falar que o jornalista trabalha muito, porque, você provavelmente vai perder fim de semana, você vai perder Réveillon, Carnaval, que você vai entrar aí na escala, no plantão, né? Tem muita coisa assim. Então, assim, E é um trabalho super difícil, é um trabalho super nobre e tal. É até uma pena que hoje em dia esteja atacando tanto, né? Falar que todo mundo da imprensa é corrompido. Então, é um momento delicado para o jornalista também, né? Bastante. Contestado, questionado, enfim. Mas a comunicação virou... mas, assim, tem um outro lado que eu acho que, assim, que nos propicia fazer coisas inimagináveis. Por exemplo, quem que você já entrevistou, quem que você já teve perto nesse tempo todo de carreira aí? Quem que eu já entrevistei? E que você teve perto, que você teve contato, que você de repente conheceu, do mundo do esporte, do futebol. Do futebol, né? Porque eu tenho quase 200 entrevistas já no BTS de futebol. Então foi muita gente. Entre jogadores principalmente, ex-jogadores, né? Treinadores, presidente de clube que teve o André Sanches. Jornalistas, narradores, comentaristas também, pessoal do mundo do futebol, são quase 200 entrevistas, mas já foi quase todo mundo, cara, só me falta o Ronaldo Fenômeno, o Adriano, aqui no Brasil, o Rivaldo e o Roberto Carlos, os caras que eu queria falar, porque o resto já foi, Pelé, Zico, Rivelino, todos os atores, Kaká, todos, Romário, Edmundo, muitos. Isso é a coisa legal da carreira da profissão, poder estar perto com essas pessoas. Eu lembro que a primeira vez que eu vi o Djalminha, cara, eu fiquei olhando pra ele assim, e aí ele tava sentado numa van, ele me olhava e eu tava olhando pra ele, ele me olhando e eu olhando pra ele. Daqui a pouco chegou uma hora que ele não aguentou e falou assim, cara, fala. Eu falei, Djalminha, você jogava pra caralho. Mas eram caras que eu nunca imaginava que eu ia estar perto um dia, e de repente tem ali uma relação com o cara, tô trabalhando junto, entrevistando. É muito louco isso mesmo, porque todo mundo trabalha com futebol, era um moleque viciado em futebol. E eu era um moleque viciado em futebol. Eu ouvia jogo no rádio de futebol, todo jogo do meu time eu ouvia no rádio. Então, assim, ia no jogo escondido, fazia loucura. Era bem... E aí, de repente, quando você tá do lado do cara, podendo perguntar o que você quiser pra esse cara, e esse cara aceita dar uma entrevista pra você, e depois você troca uma ideia com o cara. Isso. O Romário, quando eu fui entrevistar o Romário, eu tava assim, igual uma criança lá no prédio dele lá embaixo, esperando chegar. Você pegou a Copa de 94? O Romário eu peguei pra caralho, tem 41, Bertão. Aí, peguei. Aí,
Chorei quando o Bad errou o pênalti, cara. E o Romário era Romário. E é muito louco, porque quando você é moleque, você tem uma visão mágica. Você tem uma percepção mais mágica das coisas, né? Por isso que a gente tem essa nostalgia com Copas antigas e acha que foi melhor. Às vezes não é que a Copa foi melhor. É porque você era uma criança e era tudo mais lindo, entendeu? Era tudo mais incrível, era uma novidade. Você vê aqueles caras, o login. Eu lembro até hoje da fonte do login da Copa de 90. Como é que era. Porque era uma coisa que fala, porra, Copa do Mundo. É diferente a nossa percepção de que a gente já viveu várias. Não tem essa magia de moleque. Então, assim, É legal, né? É legal pra caralho. Eu tava esse tempo batendo um papo com o Marcos, cara, o Marcão, e aí ele tava num papo informal lá no Palmeiras, ele falou assim, Bertão, pega mais uma lá pra gente. E eu vim voltando assim com um chopp pra mim e um pro Marcos. E aí quando eu botei o chopp, eu falei assim, Marcos, você tem noção que em 2002 eu era um moleque de 18 anos, tava sentado na porta do carro, balançando a camisa, gritando é Penta. Você era o goleiro do Penta, eu nem pensava em ser jornalista, e hoje eu tô aqui, você me chamando pelo nome, pra lá pegar um chopp. Aí ele parou pra pensar e falou assim, cara, a gente nem sabe o que a gente representa na vida de alguém às vezes. E eu acho que isso que é o mais mágico da nossa profissão, de dar a oportunidade de você conhecer os seus ídolos, pô, entrevistar o Romário, cara, entrevistar o Marcos, tá ali o cara te chamar pelo nome, o cara aceitar falar contigo. Sim. Eu acho que é o mais mágico da nossa profissão, acima de tudo. Pois é, e aí depois veio o baixinho assim, eu falei, pô, te dá um abraço. Dei um abraço dele assim, daí eu falei, pô, foi a entrevista que eu fiquei mais satisfeito na hora, assim, tipo, realizado, né? E aí depois eu não sei o que aconteceu, e o Romário falou, pô, Bolívia, isso aqui. Depois ele me mandou um WhatsApp, eu tava com a minha namorada em casa, quando apareceu o Romário, eu printei a tela e mandei pra minha família, eu falei, Mora, recebeu a mensagem do WhatsApp do Romário. E hoje deveria ser uma coisa normal, mas ainda não é, porque a gente tem aquela coisa de idolatria de moleque muito doida, né? Que fica pra sempre. E assim, só que essa é a parte mais legal que eu acho do meu programa do Bolívia Talk Show. Aliás, a gente tá aqui no aqui cenário. No cenário, que honra, né? Eu poder fazer uma entrevista com ele aqui, eu tô entrevistando ele aqui. Só que você será entrevistado também. É. Vai passar aqui pela cadeirinha. Eu acho que o mais legal de tudo é exatamente eu trocar essa ideia com o cara de brother, sabe? Isso. É o que eu tento fazer no meu programa, é mostrar quem o cara é, porque o cara às vezes tem uma persona ali na frente da câmera, uma pessoa pública, assim, que é bem diferente de como ele é no dia a dia. E o que eu procuro fazer no meu programa é mostrar esse cara como ele é, trocando ideia de futebol e da carreira dele, de um jeito, como se ele estivesse falando com os amigos. Eu acho a parte mais legal. Pra gente entrar só nessa parte aí e caminhar pro encerramento. Então como é que faz pra deixar o cara à vontade e bater esse papo de brother numa entrevista? Então, eu acho que, apesar de ter essa coisa de deslumbramento de criança, que você encontra o cara, porque, né, vê aquela coisa, eu acho que eu não trato o cara com um respeito além da conta. Como se fosse assim, tudo bem? Como se eu tivesse, tipo, agradecendo, falando uma entidade, tipo, você vai aqui, e aí fica cheio de dedos pra falar, e aí você fica com medo de não desagradar o cara. Eu falei, aí, para, não sei o que, mesmo que for do Pelé, mesmo que sejam uns cara pica, assim, entendeu? Já chega tratando de igual para igual, e aí começa a conversar com ele sem medo de conversar com ele, sem aquele respeito exagerado, sem aquela formalidade, aquela coisa que né, distancia. E aí quando você vê quando o cara percebe que você não tá ali para sacanear ele, porque tem um jornalista que acha que a função dele é sempre deixar o cara constrangido, apertado, acuado. Isso não é sempre a função do jornalista. Não é toda hora. Tem momentos que você tem que fazer isso, né? E aí ele tá já tão com o pé atrás que no momento que ele percebe que você, apesar de ser um cara que tá usando máscaras, não tá lá para tirar pelo da cara dele, não vai deixar ele constrangido, que ele quer que você se sinta tão à vontade e brinque ali com ele junto, aí o cara se desarma e troca ideia na boa. Show de bola. Galera, espero que vocês tenham aprendido com Falei esse cara caralho. aqui. Não, mas que bom que falou e ensinou pra caramba. Peguem essas dicas de um case de sucesso e levem pra vocês. Bolívia, obrigado. Valeu, Bertão. Obrigado por me receber aqui no seu cenário. Que é isso, mano. Show de bola. Fica Nós, tamo ligado junto. aí. Valeu, Brasil. Valeu, molecada. Abraço. Falou. Rapaziada, tudo bem? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou ou foi útil para você de alguma forma, deixe seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho e fique ligado. Tem muito conteúdo de jornalismo esportivo aqui para você.